a todos vocês aí que estão nos assistindo. É um imenso prazer tê-los aqui conosco. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre equino, um dos melhores professores do país. Vou estar chamando ele aqui. Professor, tudo bem? Fala, César, tudo bom? Como é que tá? Tranquilo? Tudo jóia. Vou tentar resumir um pouco, porque senão só ela vai dar bastante tempo, né? Afinal, são 40 anos, na verdade, 42 anos trabalhando com cavalos, tá? Não exatamente profissionalmente, porque eu considero o início da minha carreira equestre quando eu tinha meus 13 anos, tá? Meu pai comprou, eu sempre tive contato com cavalos, nasci em cima de cavalos, né? Mas eram aqueles cavalos de fazenda, de lida, só de férias e tudo mais, que a gente ia para a fazenda todo janeiro e julho, né, com os primos e tudo mais. Mas em 1978, meu pai resolveu criar cavalo, comprou alguns animais quarto de milha. Nós criamos cavalos quarto de milha por 5 anos. Depois, por motivos que não vêm ao caso, mudamos para animais da raça manga larga. Foram quase 11 anos e meio criando cavalos manga larga. Início da crise dos anos 90, muito intensa, meu pai parou de criar, ficamos aí alguns anos sem criar nada, aí depois eu, por volta dos anos 93, 94, talvez um pouquinho mais tarde, comecei a criar cavalo bretão, onde eu criei aí quase 16 anos cavalos da raça bretão, tá? Então, o meu envolvimento na criação de cavalos começa aí, tá? Mas já profissionalmente, propriamente dito, eu entrei na faculdade de veterinária, sempre pensando em trabalhar com cavalos, tá? Quando eu saí da faculdade, eu fiquei durante 6 anos clinicando, tive uma escola de equitação, inclusive, ali na cidade de Jaguariúna, aqui no interior de São Paulo. Depois disso, eu fui contratado por uma multinacional, onde eu fui gerente nacional de mercado de cavalo e mercado de avestruz, na parte de rações, né, da alimentação animal. Foi quando eu entrei mais de cabeça nesse segmento da nutrição animal, tá? Mas eu sempre tive comigo uma sensação, eu diria, na época, de que eu precisava fazer algo pensando no que o cavalo precisava realmente, tá? E isso foi quando eu fui para a empresa, apesar de ser uma empresa de ração, o meu foco sempre teve em cima também do manejo correto. Em 2002, eu saí dessa empresa de ração e, desde então, eu estou como autônomo, tá? Então, nós estamos falando aí de 19 anos, dando cursos, palestras, e me especializando cada vez mais, tanto na parte de nutrição, como na parte de comportamento animal, tá? Então, fiz algumas pós-graduações, tá? Fiz em homeopatia veterinária, outras pós-graduações não foram na área de veterinária, propriamente dito, mas em marketing, gestão de empresas e docência de ensino superior, porque eu dei 16 anos aula na graduação da medicina veterinária, tá? E aí você vai se aprofundando cada vez mais em cima disso, e se apaixonando cada vez mais pela parte de comportamento e bem-estar animal, disciplina que eu dei na faculdade durante 7 a 8 anos. Tá? E cada vez que você se aprofunda nesse quesito de comportamento e bem-estar animal, isso entra num ramo da nutrição bastante interessante, porque você começa a se preocupar com muita coisa que as pessoas não fazem no seu dia a dia, que é se preocupar como o cavalo responde às situações do seu dia a dia e por que ele responde a determinadas situações, tá? Então, a gente começa a aliar isso aí já há 15 anos atrás, eu comecei a aliar essa questão de o que meu cavalo precisa, que é a nutrição, que é baseada nas pesquisas científicas do INRA da França, do NRC dos Estados Unidos, e procurar usar isso no dia a dia pensando, bom, e como isso eu coloco no dia do meu cavalo? Quando eu falei para você que eu trabalho com os meus cavalos já desde os meus 13 anos, e apesar de não criar mais hoje, ainda tenho meus cavalos, quer dizer, tenho médio, né, porque minha filha levou tudo para Belo Horizonte, ela mudou para um sítio lá e está com os cavalos nossos lá, tá? Mas a paixão pelo cavalo, a forma de trabalhar com o cavalo, ela permanece na gente, e nos clientes que a gente vai, que acreditam, como eu sempre brinco por aí, acreditam nas mentiras que a gente conta, e que o cavalo mente com a gente porque funciona, tá? Quando você passa a entender isso daí, tá? E essa passagem pelo tema de hoje, de simbiótico, quando você me perguntou o que poderia ser falado, é um tema que, para mim, é muito apaixonante, porque isso é a vida do cavalo.
tá? Eu estou justamente com o uso de simbiótico buscando aquele meio termo que o cavalo precisa entre o que é natural dele e entre o que a gente pode fazer para utilizá-lo no dia a dia, dando a melhor condição de saúde, tá? Porque a gente não vai ser o toque e falar, cavalo gosta de liberdade, eu nunca vou montar nele. Ok, eu parei de montar nos meus por opção pessoal, eu me divirto hoje mais vendo meus cavalos em liberdade do que propriamente montando nos meus cavalos, tá? Mas isso não quer dizer que eu vá ser contra montar nos cavalos. Mas a partir que você começa a fazer isso, a maneira como nós impomos um ritmo de vida para o cavalo, ele passa a ter uns certos desequilíbrios que eu preciso tentar amenizar. E o uso de simbiótico vem muito em cima disso, tá? Então, a gente tem trabalhado muito em cima disso em todos esses anos de pesquisa, de graduação. Tem alguns trabalhos que eu vou citar, inclusive, hoje, na palestra que nós fizemos com o uso de simbiótico. Um deles com resultado muito legal e o outro com resultado negativo, mas que me ensinou muita coisa também, tá? Eu acho muito legal a gente ter na diversidade, ou seja, não ter o resultado esperado e tentar entender o que aconteceu. E, inclusive, esse trabalho foi publicado na Brazilian Journal of Equine Medicine, na edição do ano passado, justamente com a conclusão de que se eu fizer errado, a coisa não dá certo, tá? Parece brincadeira, mas o meio do cavalo é cheio disso. Eu faço as coisas erradas e quero as coisas dando certo. Tá? Não dá. Tá? E a gente, com pesquisa científica, no simbiótico é uma coisa relativamente banal, porque são 10 gramas que a gente coloca, 20 gramas que a gente coloca por dia para um cavalo. Se eu fizer errado, também não vai dar certo. Então, um experimento dá certo, outro não, e a culpa continua sendo minha. Então, eu preciso ter esse cuidado. É isso que esses 40 anos de experiência com o cavalo me ensinou. Eu preciso ter cuidado para sempre estar ao lado do cavalo fazendo a coisa certa. Eu publiquei 3 livros sobre cavalos, tá? Eu publiquei o meu primeiro livro em 2011, tá? Você vê que a gente fala tanto que até esquece de uma coisa simples, né? Só os livros que a gente publicou, tá? Eu publiquei o meu primeiro livro sobre cavalos em 2011, que é um livro que eu diria mais genérico, que fala tudo sobre cavalos, chama O Cavalo, Características, Manejo e Alimentação. Esse, para mim, até por ser o primeiro filho, eu diria, né? Foi feito com muito carinho, são 740 fotos coloridas, ele já está na 7ª reimpressão, mostrando que as pessoas gostaram do que leram, e, para satisfação nossa, ele foi adotado por mais de 25 universidades públicas, federais, estaduais do Brasil todo, como literatura básica do curso de Medicina Veterinária e Zootecnia, tá? E um sem número de instituições particulares também, que a gente sabe que adotaram o nosso livro para ser a base do ensino do cavalo no Brasil. Então, isso é uma satisfação muito grande, tá? Em 2012, nós publicamos o nosso segundo livro, que é o Manual de Gerenciamento Equestre, e, como, na verdade, eu sou coautor desse livro com o amigo Sérgio Lima Beck. Esse livro também tem uma satisfação pessoal muito grande, porque o Sérgio é um amigo de longa data, mas, antes disso, ele foi o autor do primeiro livro de cavalo que eu comprei na minha vida. Tá? Então, nos idos de 1985, eu fui comprar meu primeiro livro de cavalo, já na faculdade, encontrei o livro dele, Equinos, Raças, Bases, Equitação, e fiquei fã do Sérgio Beck. Eu não o conhecia pessoalmente ainda. Passaram-se aí 10 anos, comecei a conhecer, e depois de alguns anos mais, ele convida para ser coautor com o livro dele, que é o Manual de Gerenciamento Equestre. Então, uma satisfação muito grande ter um livro justamente para ajudar o gerenciamento de um centro hípico, de um aras ou de um único cavalo. Eles são 47 tabelas e pequenos capítulos que explicam como usar a tabela para conseguir controlar melhor os seus animais, tá? E o terceiro livro, publicado em 2016, eu diria para você que é uma extensão do meu primeiro livro. Tá? Eu peguei a segunda parte do primeiro livro, sobre nutrição, e trabalhei muito tecnicamente esse livro. Tá? Esse livro também foi feito com muito carinho, ele tem um prefácio do professor Geraldo Heleno, da Hamilton Maciel e da Raquel Bacarin, da USP, né? O Geraldo Heleno, da Federal de Minas Gerais, o Arnem, da Unesp de Botucatu, e a Raquel, da USP, que deram a grata satisfação de assinarem embaixo de que eles acreditam nesse livro. É um livro bem mais técnico, focado para o ensino da nutrição equina, tá? Também é um livro mais focado para profissionais. Já o primeiro e o segundo, ele atende perfeitamente, inclusive, aqueles apaixonados por cavalo que querem simplesmente conhecer um pouco mais sobre cavalos.
Tá? Temos aqui engatilhado na nossa mente mais 2 livros, mas isso o tempo que vai nos dizer se a gente vai conseguir completar essa obra que a gente tanto deseja ampliar. Tá? Bom, então vamos lá, pessoal. O Instagram está ligado aqui do lado, você que nos ouve aí, vamos migrando então lá para Atuale Cursos, né? Para a gente poder ver conforme o César chamou nas propagandas aí da Atuales, o nosso aulão, que é uma amostra do que a gente pode falar, um pouco do que a gente conhece sobre cavalo para vocês. Então, eu coloquei esse tema de palestra como simbiótico e que nos funcionam, porque eu já ouvi também pessoas questionando se o simbiótico funciona. Tá? Então, eu vou dar aqui um preâmbulo para vocês do que é o cavalo, do porquê pode ser necessário o simbiótico, explicando para vocês o que é simbiótico e por que alguns funcionam e alguns não. Tá? Porque muitas vezes o pessoal fala, eu usei e não funcionou. Ok, eu também já usei e não funcionou, como eu falei para vocês no começo. Porque houve erros de manejo, eu vou explicar aqui para vocês, então, essa questão do funciona e não funciona. Tá? Para começar, para quem já viu alguma palestra minha, sabe que 99% das vezes eu começo com essa imagem nas minhas palestras, com esse slide do antes e do depois. Por que eu começo com isso? Porque essa imagem desta égua representa muito do foco que eu dou para a vida dos meus animais. Tá? Essa aqui é uma égua que, quando eu tirei essa primeira foto dela, ela era de um criador de cavalos, que nos pediu para fazer a venda de vários animais do plantel dele, a gente ia fazer uma redução, e eu fui lá, tiramos essa égua no meio, eram 80 e tantos animais para serem vendidos. E tirei, tinha alguns animais maravilhosos, muito bem preparados e tal, e obviamente, por essa foto, você consegue imaginar que essa égua ficou por último para ser vendida, né? Entre as últimas para serem vendidas. Tá? E por N motivos eu acabei comprando essa égua, pegando comissão de venda dos animais. Tá? E aí nós fizemos um trabalho, entrou na nossa rotina de trabalho diário, né, com nossos animais, e de repente levamos 5 meses depois dessa égua em exposição, tiramos foto e tudo mais, e aí eu achei esta foto e comparei com a égua 5 meses depois, né, com a foto que eu tinha dela. Gente, eu fiquei assustado. Eu comecei a olhar as marcações da égua para tentar entender se era a mesma égua que eu estava falando, que eu tinha adquirido, que eu tinha trabalhado. Por que eu falo isso? Vocês vão ver, obviamente, daqui a pouco esse antes e depois, mas ao observar essa imagem, eu odeio avaliar comportamento e nutrição de cavalo apenas por uma imagem, porque tem N fatores que são inerentes a isso, mas como eu conheço a vida dela, eu consigo analisar rapidamente aqui que essa égua me dá 6 pontos, 6 aspectos por essa foto comportamentais que ela fala minha vida não é legal. Tá? Então, obviamente, fica difícil no aulão, porque mais a gente fazer a integração, então eu vou chamar a atenção desses 6 aspectos que a égua está me avisando. Tá? Olha, eu não vivo bem. Tá? Então, você começa a olhar aqui, tá? Orelha para trás, tá? Quando o cavalo coloca essa orelha para trás, ele não está agradável, ela não está agressiva, mas ela não está confortável. Pescoço está tenso, a garupa está tensa, a cauda entre as pernas, essa postura aqui de membros, que ela está numa posição que a gente chama de sobre si, em que ela está se afastando do cara que conduz, que está conduzindo ela aqui, e, obviamente, essa guia levantada, e para ela fazer postura para poder tirar a foto, o cara tinha que ficar levantando essa cabeça dela. Tá? Aí você fala, mas todo cavalo é assim. Vocês vão ver que não é na próxima foto. Esses sinais que ela está me dando por essa foto, ela está me falando que a vida dela não é legal. Do ponto de vista nutricional, eu só destaco o costela aparecendo e essa opacidade de pelo que ela mostra também que há um desequilíbrio na nutrição. Pois bem, falei para vocês que eu tirei essa foto quando fomos chamados para vendê-la e agora vem a foto 5 meses depois em uma exposição. Observe que nessa primeira foto, esse ambiente é o ambiente onde ela vivia. Nessa segunda foto, ela está num centro de exposições totalmente estranho para ela. Observa, para começar, a guia do cabresto aqui para baixo. Isso aqui é minha filha, quando era pequenininha, hoje já é veterinária formada, tá? Mas observa a tranquilidade da égua. Olha a postura de pescoço, a postura de membros, garupa, cauda, orelha, a tranquilidade desta égua. Quando você acerta o manejo dela.
Tá? Isso inclui, nesse caso aqui, essa tensão que ela vivia é onde, por exemplo, um simbiótico pode fazer uma grande diferença. Tá? Já nesse caso aqui, muito pouco provável que haja alguma diferença do simbiótico, mas daqui para cá ela tinha. Tá? Então, ajudou mudança de manejo, alimentação adequada, e aqui eu garanto para vocês que não foi quantidade de ração. Essa aqui é uma égua que, nesse estado aqui, ela estava com 560 quilos e ela comia 4 quilos de uma ração de ótima qualidade. Então, não é dizer assim, olha, dá muita ração porque essa égua engorda. Não é isso. Não é a ração que engorda exatamente, mas é a forma como ela aproveita os nutrientes da ração que fazem ela engordar. E isso é que faz toda a diferença. Tá? Bom, então, o que a gente precisa? Tá? O que eu quero chamar a atenção nisso? Que quando você submete o seu cavalo ao estresse, ele afeta a capacidade que o seu animal tem de aproveitar nutrientes no seu dia a dia. Então, muito rapidamente, um resumão no curso que a gente vai fazer pela Atuares no mês que vem e em maio, nós vamos estar detalhando isso, mas aqui eu tenho só que dar uma sintetizada. Tá? Então, o que causa estresse no cavalo? Transporte, superpopulação, erros alimentares, o desmame, mudança de manejo, um trabalho muito intenso, competição, instalações inadequadas, manejo inadequado, recuperação clínico-cirúrgica, ou seja, qualquer situação que você tirou um cavalo do seu grupo, numa pastagem adequada, você pode estar submetendo esse cavalo ao estresse. Conforme a intensidade e a quantidade de tempo que você submete o animal a esse estresse, isso vai comprometer mais ou menos a saúde desse animal, inclusive na questão de aproveitamento de nutrientes. Tá? Então, só para ter uma singularidade aqui bem focada, né? O estresse causa um monte de alterações. Esse slide eu tirei da internet, no ser humano, que é mais bem especificado, que fala de cabeça, pele, articulações, coração, sistema reprodutivo, imunológico, mas o estresse também afeta o aparelho reprodutor, aparelho digestório, que é o foco que nós queremos dar aqui hoje. Tá? E no cavalo, o que isso causa? Tá? Que é o que interessa para a gente. Então, diminui a circulação de sangue no intestino, diminui a disponibilidade de enzimas para fazer a digestão, diminui a capacidade do aparelho digestório de conduzir o alimento do estômago para todas as demais porções do intestino, tá? E isso vai afetar a capacidade de aproveitar nutrientes, tá? Permite uma proliferação microbiana, esse é o ponto central aqui, que tem tudo a ver com simbiótico, tá? Que é o chamado desmicrobismo ou desbiose, ou seja, quando você tem um desequilíbrio pelo estresse, morre a microbiota natural, tá? E permite a proliferação de uma microbiota, de micro-organismos patogênicos. Esses micro-organismos vão ter uma ação chamada predatória, diminuindo a disponibilidade de nutrientes, como glicose, como aminoácidos, e que vai permitir a proliferação das Escherichia coli, salmonelas e clostridios, que naturalmente habitam o nosso aparelho digestório, mas que eles não conseguem se proliferar porque a microbiota simbionte, ela não permite essa proliferação, ela inibe. Em situação de estresse, essa que é o que a gente chama de desbiose ou desmicrobismo, eu tenho essa mortalidade dessa microbiota, permitindo, assim, a ação da patogênica. Tá? Isso vai levar a alta incidência de cólicas, úlceras gástricas, diminuição da vilosidade intestinal, levando a uma má digestão e uma má absorção de nutrientes. Por isso que eu tenho que dar mais, meu cavalo estressado, tenho que dar mais comida, porque a quantidade que eu dou para ele é mal digerida e mal absorvida. Se eu elimino esse fator de estresse, eu tenho uma melhor digestão, uma melhor absorção, consequentemente eu posso dar menos quantidade de comida para o meu cavalo, principalmente quando eu falo de concentrado. Tá? Também o estresse afeta o pâncreas, o fígado, a produção de hormônios, leva a aumento de quantidade de corticoides e catecolaminas, que vão diminuir a imunidade e aumentar o catabolismo, que é a degradação de estruturas do próprio organismo, que vão afetar, sim, a saúde sistêmica do meu animal. Tá? Aqui é só para vocês terem uma ideia de um trabalho feito pela Murray, que a professora Denise Neme, da Federal de Santa Catarina, apresentou no Congresso em 2018, em que, para mostrar para vocês o que pequenas alterações no manejo do animal causam na vida dele.
Ela fez um experimento em que ela colocou os animais em uma situação em que ela não deu comida o tempo todo e dava só de vez em quando em horários adversos do dia. Tá? Então, o cavalo tinha comida, ou seja, ele não passou fome, mas era na hora que a Murray queria que ele comesse. Então, você observa nessa primeira imagem a mucosa intestinal, uma mucosa rósea, tal, sem problema nenhum. Observa, 2 dias depois, o aparecimento já de gastrites na mucosa intestinal. Tá? 4 dias depois, a gastrite já começa a formar uma úlcera. Então, vejam que em apenas 4 dias, se eu não respeito a natureza do meu animal, de poder ter acesso à comida em determinados horários mais específicos, o quanto eu afeto a mucosa digestiva dele, o quanto isso vai comprometer a absorção de nutrientes e, obviamente, a saúde do meu animal. Tá? Então, para evitar essa situação de estresse, o que eu tenho que buscar? Um bom equilíbrio físico e mental do cavalo. O que é o equilíbrio físico? Tá? Enquanto você fala em nutrientes, é pegar toda a pesquisa científica que eu falei no início da live, pegar estudos científicos do INRAE da França ou do NLC americano, depende da filosofia que se segue de vida aí, e você aplicar a matemática nas necessidades do meu cavalo. Tá? O que é o equilíbrio mental? É saber como eu vou aplicar essa matemática e qual a condição de suporte que eu dou para o meu animal. Eu gosto muito dessa foto aqui que o colega, o amigo Ney Messi, né? Ele é fotógrafo profissional, é colega da minha filha, que além de veterinária é fotógrafa, né? Mas o Ney é um grande amigo, mas em que ele mostra cavalos em plena liberdade, em uma grande pastagem, em um rebanho e com capim verde. Isso é o equilíbrio físico e mental necessário para a boa saúde do cavalo. Só que nem sempre nós conseguimos isso. Né? Então, vocês viram nas causas do estresse, que às vezes são situações que não dá para falar, eu queria deixar meu cavalo solto assim, mas eu vivo, ele tem que viver numa baia, então o que eu posso fazer, etc. Então, não é o tema que nós vamos conseguir abordar hoje, nós vamos abordar isso em outros momentos, tá? Mas isso é o melhor equilíbrio físico e mental. Tá? Bom, então isso seria o ideal para os nossos cavalos. Tá? Mas de onde vem esse ideal que eu estou tirando? Não sou eu que estou tirando. Eu procurei conhecer nesses estudos, como eu falei, dos 40 anos, o processo evolutivo do cavalo. Eu não vou detalhar aqui agora, porque é algo que já é mais demorado, tá? Em que você, observando como o cavalo evoluiu, ele chegou a essa condição em que ele tem o que a gente chama de 4 preceitos, perdão, não é exatamente isso que eu queria mostrar, e que norteiam a vida do animal e que ele precisa dessa condição que nós mostramos nesse slide anterior, de liberdade, de companhia de seus pares, tá? Que é um animal gregário, de necessidade de volumoso e é um animal de fuga. Então, se você respeitar essas 4 condições, você respeita também esse equilíbrio mental do cavalo. Tá? Se vocês quiserem saber até um pouco mais sobre isso, veja aqui no rodapé dos nossos slides, né? Nós temos o nosso site, que tem vários artigos lá, e no canal do YouTube nós temos também algumas outras palestras, como essa, que nós vamos acabar disponibilizando lá também. Ok? Então, fisiologicamente, tá? Nesse processo de 55 milhões de anos, o cavalo ele evoluiu, inclusive seu aparelho digestório, de uma forma que é a forma mais eficiente que ele encontrou para sobreviver a todas as mudanças e alterações geoclimáticas que ocorreram na Terra nos últimos 55 milhões de anos. Então, ele tem um estômago relativamente pequeno para o seu aparelho digestório. Depois do estômago, vem o intestino delgado, formado pelo duodeno, jejum e íleo, tá? Que é um tubo pequeno, extremamente longo, chega a ter aí 20, 25 metros de comprimento, enovelado em todo o seu aparelho digestório, tá? E ele é seguro aí por essa membrana amarela, que é o epíplon aqui, tá? E isso vai, continuando no intestino delgado, vai dar no intestino grosso, no seco e colo, tá? Que são as porções onde você tem uma digestão mais lenta. Tanto o estômago como o intestino delgado, nós vamos detalhar daqui a pouco, eu tenho uma digestão chamada enzimática. No intestino grosso, no seco e colo, eu tenho a digestão essencialmente microbiana. Tá? E isso que é onde vive 90% daquela microbiota simbionte que eu falei para vocês anteriormente. Tá? E aí vai desembocar no reto para a eliminação das fezes. Tá?
Então, esse é o aparelho digestório do cavalo. Tá? Então, eu gosto muito desses dois desenhos aqui do livro do Roger Voltaire, francês, tá? Em que ele faz uma comparação, e eu deixei aqui porque o nosso tema não é bovino, mas é muito interessante para observar, em que ele coloca que todo cavalo é seu intestino, tá? E todo ruminante é sua pança. Tá? Em que ele diz que sua pança, ele inclui aqui a palavra que ele usa em francês, eu traduzi literalmente, mas é o seu rumen, né? Então, 70% a 80% do processo digestório do ruminante acontece no rumen, que é a primeira porção do aparelho digestório. Mas no cavalo, tá, o equivalente ao rumen, que é o cervicólon, são as últimas porções, é lá no final. E eu chamo a atenção disso por quê? Porque a função do cervicólon do cavalo, a função do rumen, do ruminante, é a mesma. É uma câmara de fermentação onde eu tenho a imensa maioria da microbiota presente no aparelho digestório dessas espécies animais. Tá? Então, o aparelho digestório do cavalo começa, na verdade, pela boca, mas na parte já ele ingeriu o alimento, vai para o intestino, onde eu tenho uma digestão química pela presença de ácido clorídrico, de mucílio, de algumas enzimas, principalmente que quebram proteínas, mas já tenho presença de algumas bactérias, principalmente de lactobacillus. Tá? Daqui, o alimento vai para o intestino delgado, que tem uma capacidade de 30% do aparelho digestório. Tá? Também tem uma função de digestão química, porque tem muitas enzimas que vêm do pâncreas, que vêm das células duodenais intestinal, formando o suco duodenal intestinal, que forma o suco entérico, da bile, que é formada no fígado, tá? Mas já tem presença de 8% a 10% da microbiota total do aparelho digestório. Apesar de ser uma digestão química, tá? Também tem presença de microbiota. Eu estou chamando a atenção disso para mostrar a importância da microbiota em todo o aparelho digestório do meu cavalo. Tá? Apesar da câmara de fermentação ser o principal foco, estarem presente lá 90% da microbiota de todo o aparelho digestório, eu tenho alguma coisa no intestino, no estômago, e tenho alguma coisa no intestino delgado, e isso se torna muito relevante. Tá? Então, no seco e colo, vai para o intestino grosso aqui, representam cerca de 60% da capacidade volumétrica do aparelho digestório. O alimento fica parado aqui de 1 a 2 dias, dependendo da qualidade desse alimento, tá? Para fazer um processo digestório. Enquanto no estômago é de 1 a 5 horas, vai para o delgado de 1 a 5 horas, tá? Aqui nós estamos falando de 24 a 48 horas de processo digestório, porque é uma fermentação simbiótica com a microbiota. É fermentação e é extremamente lenta. Tá? Então, é uma digestão baseada na população microbiana, onde ocorre degradação de alimento que não sofreu digestão anterior. Isso é muito importante também, por quê? Porque a digestão do concentrado, tá, ela deve ser feita no estômago e no intestino delgado. Ela é uma digestão essencialmente química. Se eu der muita ração de uma vez, se eu der muita aveia, se eu der muito milho, o tempo que esse alimento fica parado lá não é suficiente para que ele possa ser digerido pela microbiota, pelas enzimas, e vai para o intestino grosso, aí sim ser digerido pela microbiota. É um processo fermentativo que não deve ocorrer, porque ele não é benéfico para o cavalo. Por isso que eu tenho que ter um limite de quantidade de amido que vem da aveia, que vem do milho, a ser dado para o meu animal por refeição. Senão eu vou afetar esse equilíbrio dessa minha microbiota também. Tá? Como eu falei, espécie de celulose amido residual, e nos herbívoros de seco funcional, a que pertence o cavalo, ocorre também síntese de vitaminas do complexo B e de vitamina K. Quem que faz essa síntese? A própria microbiota. Então, se eu tenho um animal não estressado, se eu tenho um animal tranquilo, tá? E eu alimento ele adequadamente com volumoso de qualidade, pouca ração, pouco amido, eu tenho um animal que tem, inclusive, toda a parte de complexo de vitamina do complexo B sendo atendida pela própria alimentação, pela própria microbiota. Então, mais uma função positiva para o equilíbrio nutricional da microbiota. Então, essa microbiota, tá? Ela é altamente específica conforme o tipo de alimento
Isso é importante. Se eu dou feno de Tifton, é uma microbiota. Se eu dou feno de alfafa, é outra microbiota. Se eu dou um capim picado, um capim integral, um colonial, é uma microbiota. Se eu dou um Tifton, é outra microbiota. Se eu dou um tipo de ração, é uma microbiota. Se eu mudo a ração, é outra microbiota. Então, o que ela faz? Essa animação aqui, ó, isso aqui são as fibras chegando paradas, mastigadas no aparelho digestório, e aqui você tem as bactérias e leveduras quebrando essas moléculas de celulose e transformando em nutrientes e oferecendo para o meu cavalo. Isso num ambiente saudável. Aqui é uma videomicrografia eletrônica exatamente de uma bactéria digerindo a celulose. Você vê que é um processo extremamente lento, uma passou correndo ali, tá? Extremamente lento e que ocorre, mas é isso que dá saúde para o meu cavalo. E ela não tem só esse papel, tá? Ela tem outras funções que nós vamos falar daqui a pouco. Então vejam aqui, esse daqui é uma referência que o Frank faz no livro dele, que ela pode mudar mais de 100 vezes ao dia. Tudo depende do alimento que eu dou para o animal e da qualidade desse alimento, tá? Então, elas são encontradas em alta concentração, como eu falei, estômago delgado está cerca de 10% e no intestino grosso cerca de 90% dessa microbiota. Tá? Tem uma característica extremamente importante, sem entrar em muito detalhe técnico e acadêmico, mas eu preciso falar sobre isso, que é das células que existem na mucosa do aparelho digestório do cavalo, tá? Do intestino do cavalo. Eu tenho 3 tipos de célula, uma célula chamada parácrina, que atua na célula adjacente, eu tenho a neurócrina, que atua nos nervos, mas eu quero chamar a atenção para essa terceira célula, que é chamada endócrina. A endócrina é que ela faz produção hormonal. Ela atua à distância. E por estar na mucosa do intestino, ela depende da qualidade do seu intestino para poder produzir esses hormônios que vão atuar em todo o organismo do meu animal. Tá? Estima-se que 90% até do sistema imune de um organismo, tá, do cavalo e do ser humano, esteja diretamente ligado à saúde do seu aparelho digestório. Se você tem um desarranjo no seu aparelho digestório, você afeta a saúde sistêmica do indivíduo. Isso acontece com o cavalo também. E quem, no caso do cavalo, é responsável pela saúde do aparelho digestório? A microbiota simbionte. Mas quais hormônios, principalmente, as glândulas endócrinas produzem? Principalmente a serotonina. Vocês já ouviram falar isso, que é o hormônio da felicidade. 80% a 90% da serotonina do organismo é produzida no aparelho digestório. Ela tem atuação também no cérebro do indivíduo. É o hormônio do sono. Tá? Ela é precursora da melatonina. Tá? Ela também atua na motilidade intestinal, ou seja, o movimento do intestino é dependente dessa serotonina. Tá? Então, a serotonina é precursora da melatonina, que é um antioxidante natural. Então, vejam que a saúde do intestino afeta antioxidante que atua em todo o sistema circulatório. É um imunoestimulante, ou seja, a saúde imunológica do indivíduo, a resposta imune depende da saúde intestinal, tá? E também é fundamental para o sono, ou seja, toda a saúde do organismo. Para que serve o sono? Tá? É para você repousar, mas é mais do que isso, é para o seu cérebro, o seu organismo, poder atuar e reequilibrando todo o seu organismo para utilizar os nutrientes como reserva e como preparando ele para que ele possa atuar melhor no dia seguinte. Tá? Então, feito esse preâmbulo todo aqui, é fundamental para entender, será que eu preciso dar simbiótico no meu cavalo? O que são simbióticos também? Esse é outro detalhe, porque aí vem a pergunta do colega do Instagram que perguntou, é bom dar levedura para cavalo? Então vamos entender o que é simbiótico e a resposta vai vir imediatamente aqui. Tá? Então vamos lá, o que é simbiótico? Também pode ser chamado de eubiótico. Produtos onde se encontram presentes simultaneamente o probiótico e o prebiótico. Daqui a pouco nós vamos explicar melhor o que é isso aí. Tá? Então o termo simbiótico está relacionado ao sinergismo, onde um potencializa o efeito do outro. Isso é importante porque eu vi épocas que falavam, se der os dois juntos, não vai funcionar, porque um vai inibir o outro. Não inibe. Se um produto for simbiótico verdadeiro, o prebiótico vai atuar em cima do probiótico. Tá? Então, o que são exatamente? Eu gosto dessa figurinha que eu baixei na internet, que ela, muito mal e porcamente comparando, ela mostra aqui, ó, prebiótico, comida de bactéria.
Então, o pré-biótico é um alimento que estimula a fermentação das bactérias que são os probióticos. Então, bem sinteticamente, é isso que nós estamos trabalhando. E a levedura se encaixa tanto um como no outro, vai depender da característica dela. Tá? E aí nós vamos explicar daqui a pouco quando uma levedura é probiótico, quando uma levedura é prebiótico. Tá? Então, vai ser utilizado no caso simbiótico quando o prebiótico favorece o probiótico na mesma fórmula, tá? Então, ele melhora a sobrevivência do probiótico, substrato específico fornecido pelo prebiótico. Isso aqui é definição acadêmica, não quero me prolongar muito nisso daqui, tá? Então, vamos lá. O que é pré-biótico? Então, componente alimentar, isso é definição acadêmica, não tem como fugir disso, não? O professor também tem que falar algumas coisas acadêmicas, né? Então, definição, são componentes alimentares não digeríveis. O que é não digerível? É que o animal, tá? Ou seja, o cavalo, para quem deu o probiótico, não consegue digeri-lo. Se não adianta nada, se ele digerir, ferrou tudo, porque não é ele que eu quero alimentar. Tá? Mas ele vai alimentar quem? As bactérias que existem no intestino grosso, no intestino delgado. Então, esse é o efeito principal do prebiótico. Tá? Então, são compostos que vão estimular a proliferação. Como é que a bactéria se prolifera? Fermentando. Tá? Isso é que é legal. Tá? Então, adicionalmente, esse é um outro efeito que foi observado no prebiótico, ele pode inibir a multiplicação do patógeno, ou seja, aqueles micro-organismos que são maléficos e que existem dentro do aparelho digestório do animal. Tá? Todo mundo tem isso daí. Tá? Essas bactérias que são maléficas. Só que se você está equilibrado, elas não agem, elas ficam quietinhas no canto delas, esperando uma oportunidade de quando as suas microbiota sofrer alguma alteração, elas poderiam agir. Basta ter uma qualidade de vida, uma alimentação de mais regrada, que elas raramente vão conseguir atuar. Tá? Então, elas vão garantir benefício adicional à saúde do hospedeiro. Tá? Então, outra definição. Essa aqui é da Associação Científica Nacional de Probióticos e Prebióticos, né, que em 2017 deu uma definição um pouco mais atual, onde prebiótico é o substrato que é seletivamente utilizado por micro-organismos do hospedeiro, conferindo benefício à saúde. Por que seletivamente utilizado? Porque não adianta nada eu dar comida para a Escherichia coli, que vai causar doença. Né? Não adianta nada eu dar comida para a salmonela, que vai causar doença. Eu tenho que dar comida para quem? Para a microbiota. E eu consigo fazer essa seletividade para ter uma melhor atuação dessa minha microbiota. Os mais conhecidos são o FOS, que é o fruto-oligosacarídeo, que vem da frutose ou da inulina, que é o carboidrato presente principalmente em alguns tubérculos, como mandioquinha, tá? Encontrado também em lactobacillus e bifidobactério, que são bactérias que existem na microbiota dos diversos animais. O GOS, que é o galacto-oligosacarídeo, também vem da lactose, que estimula, atua principalmente em lactobacillus e bifidobactério, e o manano-oligosacarídeo, que é o GOS, que vem das leveduras. Aí vem, posso dar levedura? Até pode, o MOS é uma parte da levedura. Tá? Ou seja, a levedura morta, que também eu posso dar a levedura viva. Se eu dou levedura morta, no caso do MOS é uma parte da parede da levedura, então ela é purificada, eu tenho só o MOS, posso ofertar, posso pegar a levedura pós-processo fermentativo, tá? E oferecer para o meu animal. Se é pós-fermentação, ou seja, ela já fermentou, ela morreu, então eu estou trabalhando com pré-biótico também. Tá? Mas eu posso usar a levedura antes dela morrer, que a gente fala daqui a pouco nela. Tá? Então, quais são as ações gerais dos pré-bióticos? Estimula o crescimento da atividade bactéria benéfica, modifica as características anatômicas do tubo gastrointestinal, o que promove aumento da área de absorção da mucosa intestinal, ou seja, eu tenho mais área para absorver os nutrientes da alimentação, isso o pré-biótico faz, tá? Melhora a eficiência alimentar, em até 9 a 14%, dá um maior ganho de peso, dá maior ganho muscular, tá? Isso tanto é tão bom que muitas empresas de ração têm incluído na sua formulação leveduras, tá? Funcionam, tem uma ação prebiótica, ela não é cara e tem um efeito muito, muito interessante na saúde do cavalo, tá?
Também tem um monte de ações no sistema imune. Gente, eu não vou ficar lendo isso aqui para vocês, que é bastante acadêmico, mas é só para mostrar para vocês que melhora o macrófago, diminui a ação de patógenos, melhora IgG, melhora IgA, tempos de Covid, né? Vamos falar dessas coisas aqui. Ou seja, sim, o pré-biótico vai melhorar a sua saúde intestinal, tá? Inclusive para ações no sistema imune, dias que nós vemos hoje, isso é bastante interessante, tá? E para ser um pré-biótico, quais as características que o produto tem que ter? Não pode ser hidrolisado, você não pode ser quebrado ou absorvido no estômago e no intestino delgado, senão ele não vai atuar em cima das bactérias, tá? Do intestino grosso, tá? Tem que ser seletivo para as bactérias saprófitas ou simbióticas, aquelas benéficas, tá? Tem que ser capaz de alterar a composição favorável para a microbiota benéfica, tá? E tem que induzir efeito sistêmico benéfico no animal. Isso é uma característica que Gibson e Robert falaram, determinaram há quase 30 anos atrás, tá? E isso se mantém até hoje. Então, eu vou dar isso aqui, não. Se você tiver produto que tenha essas características, ele acaba sendo um pré-biótico. Porque muita gente fala, mas isso daí o capim faz. O capim não faz tudo isso. Tá? Ele fermenta também, tem outras características que eu não vou entrar em detalhes agora. Tá? Bom, falando sobre pré-biótico, que é um dos componentes do simbiótico, vamos falar sobre o probiótico. Qual a diferença? Enquanto o prebiótico ele é o alimento das bactérias, o probiótico é a bactéria viva. Então, pode ser a levedura, como eu falei que depois do processo de fermentação, isso é o prebiótico. Se eu pegar ela antes do processo de fermentação, tá? Ela estando viva, eu tenho um probiótico. Então, segundo a FAO e a Organização Mundial de Saúde de 2001, tá? Eles determinaram que a definição de probiótico, micro-organismos vivos, administrado em quantidade adequada, que confere benefício à saúde do hospedeiro. Então, a favor, biosvida, substâncias que favorecem a vida do animal. Tá? Os principais micro-organismos que compõem ou que podem compor um probiótico são os lactobacilos, o bifidobactério, o enterococcus, os streptococcus, os bacilos e as leveduras. Observa que eu falei que podem compor, porque existe algumas características muito importantes para definir quais desses aí podem compor um produto para ser chamado de probiótico ou para ser chamado de simbiótico. Então, o Roger Voltaire, em 94, ele propôs as características de um produto para ser probiótico. Tem que ser vivo, não pode causar doença, é óbvio, nós estamos falando de algo benéfico, não pode causar doença, tem que ser ofertado continuamente. Tá? Havia uma definição anterior, aí de 1900, se eu não me engano, 89, tá? Que falava que um produto para ser probiótico tem que ser composto por bactérias ou leveduras naturais da aparelho digestório do animal. Mas se descobriu que isso não dá para fazer de forma eficiente. Tá? Então, se buscou algumas outras leveduras que não são naturais dos animais, do cavalo, de qualquer outro animal, tá? Mas que têm efeito de probiótico. Elas são vivas e têm esses efeitos benéficos. Só que, por não ser natural, elas não se reproduzem lá. Então, você tem que dar ela continuamente. Lembra que eu falei que vocês teve um trabalho meu que não deu certo? Porque a pessoa que ficou encarregada de dar, ela não dava todos os dias como deveria. Obviamente, o resultado não foi como a gente esperava. Então, se você quer um resultado de probiótico permanente, tem que ser dado continuamente. Se você quer um resultado pontual, aí é outro esquema, isso é saúde sanitária. Não pode elevar o pH secal. O pH do seco do cavalo ele é um pH mais basal, por volta de 8 e pouco. Tá? Então, se ele elevar demais, alcalinizar demais, não é benéfico. Tá? Tem que ser resistente às enzimas e ao pH do estômago. Por quê? Porque senão ele não vai chegar vivo no seco e colo. Tá? Tem que ser competitivo em relação aos germes patogênicos. E aqui uma condição muito importante, tem que estar em alta concentração. A gente tem analisado muitos produtos do mercado, então fique bem atento a isso. Eles não têm grande concentração de leveduras a ser ofertada para os animais. Então não vai funcionar. Tá? Nós vamos mostrar alguns experimentos rapidamente aí hoje, vocês vão ver que nem todos funcionam. Tá?
Então, uso de probiótico, o que é mais utilizado? As bactérias lactobacilos, streptococcus, bacilos subtilis, as leveduras Saccharomyces e aspergillus. Duas enormes observações do que tem no mercado. Primeiro, muitas bactérias possuem efeito natural no processo digestório, porém a maioria delas, como os lactobacilos e bifidobactérias, comumente encontradas em suplementos probióticos, não atingem especificação para se tornar probiótico. Ou seja, não apresentam nos cavalos os resultados esperados, sendo pouco resistente à bile, como é o caso do bifidobactério, por exemplo, ou não se mantém estável à temperatura ambiente, lactobacilos, por exemplo. Qual é o lactobacilos que vocês mais conhecem quando a gente fala? Tá? São dos leites fermentados, os Yakults da vida, certo? Em 2010, a Moura fez um trabalho que ela observou que todo produto que continha lactobacilos armazenados à temperatura ambiente, ou seja, acima de 4 graus Celsius, e temperatura ambiente no Brasil, nós estamos falando 25, 28, 30 graus, não mantém propriedades probióticas, porque eles não estão mais vivos. Como o Yakult e os leites fermentados, gente, são armazenados, refrigerados. E não é por causa do leite, porque o leite longa-vida ele permanece na prateleira a 30 graus e está lá. Só que o Yakult, ele tem que ser, ou qualquer leite fermentado, tem que ser refrigerado por causa dos lactobacilos. Então, cuidado com isso daí. Então, comprar um produto na prateleira em pozinho, que está na tua prateleira normal, não vai ter lactobacilos. Então, já não é mais probiótico. Pode ser prebiótico. Ele morre, outra bactéria vai comer. Mas ele não é probiótico. Nesse mesmo trabalho da Moura, ela deu uma quantidade que esse foi um dos que mais me impressionou, de produtos em pasta contendo a levedura Saccharomyces cerevisiae, também não estavam vivos. Provavelmente por conta da umidade, que ela ativa a fermentação da levedura de Saccharomyces cerevisiae. O Saccharomyces cerevisiae é o mais utilizado e o mais eficiente para cavalo. Tá? É a mesma levedura que é utilizada no processo da fermentação da cachaça e da santa cerveja de todos os dias. Tá? Então, usa a fermentação da cana-de-açúcar e da cevada, você usa o Saccharomyces para fermentar e produzir cachaça, cerveja, açúcar e álcool. Tá? E é o que a gente utiliza ele antes do processo de fermentação como probiótico. É o mais eficiente para cavalo. Tá? Então, aqui você começando alguns trabalhos datados da década de 90 do século XX, com poucos lactentes, Glade e Cici, usou Aspergillus oryzae e não observou muita diferença. Mas com Saccharomyces, observou melhor conversão alimentar de aminoácidos, ou seja, os animais aproveitavam muito mais os aminoácidos disponíveis. Lá do Yama 2004 e do Moura, da Moura et al. De 2009, com Saccharomyces cerevisiae, observou também resultados positivos em potros em crescimento. Tá? Para cavalos com problemas de enterite, aqueles mais doentes, lactobacilos pentosos, Luiz et al. 2004. Mas ele não relata no trabalho dele se o lactobacilo estava resfriado. Tá? Mas funcionou. De Rocher, Saccharomyces boulardii, bom resultado também com enterocolite, ou seja, mas em grande concentração a cada 12 horas. Normalmente a gente pode dar uma vez por dia, a gente tem bom resultado, mas ali foi para animais doentes. Tá? E agora com probióticos com Saccharomyces, é o que você tem mais estudos aí, porque é o que se mostrou mais eficiente aí a partir do século XXI, tá? Dos anos 2000. Esse é um trabalho bem legal do Julián, que ele observou que se você tem muito amido e baixa fibra, tá? Mesmo dando probiótico, você tem grande produção de ácido lático, ou seja, grande fermentação, e piora no estado de saúde do animal. Opa, como assim? Você não fala que o Saccharomyces funciona? Por que piorou o estado de saúde? Tá? Esse trabalho do Medina no ano seguinte mostrou por quê. Usou o mesmo excesso de amido, mas com grande fibra. Não teve problema grave do excesso de amido na dieta. Ou seja, não adianta nada eu dar um simbiótico, probiótico para o animal, se eu não tiver o substrato, que é a fibra, que é o que ele vai se alimentar. Lembra que eu mostrei lá atrás, no intestino grosso, o que as leveduras, o que as bactérias faziam, era comer aquela fibra e disponibilizar no nutriente? Se eu não tiver fibra, eles morrem, porque elas se alimentam de fibra. Tá? Então, mostra que muitas vezes o pessoal usa e mantém no manejo errado, não vai funcionar.
nada é milagroso. Eu tenho que dar condições ideais para que aquilo tudo funcione da melhor forma possível. Trabalho no Amora 2009, menor consumo de matéria seca pelos animais, ou seja, menor consumo de comida por animais que recebiam probiótico, com ganho de peso e altura semelhante ao grupo que não recebia o suplemento. Ou seja, animal comia menos e tinha o mesmo desempenho dos animais que comiam mais. Menor consumo, maior aproveitamento dos nutrientes. Outro trabalho, Morgan e Furtado, 2007, Morgan e Furtado, 2010, alta digestibilidade em feira de baixa qualidade. Isso é uma coisa legal em simbiótico. Quanto pior for o alimento que você ofertar para o seu animal, melhor vai ser o resultado observado. Não quer dizer que eu possa dar qualquer porcaria, tá? Mas, de repente, a gente passa por uma seca que nós passamos no ano passado. O que eu faço? Se eu usar o simbiótico, eu vou ter um resultado mais positivo. Isso é extremamente importante, tá? O trabalho da Moura, novamente, melhor mineralização óssea após 100 dias de uso, em pontos de 6 a 12 meses de idade. Aí o relato do professor Geraldo Heleno, que eu coloco no meu livro, inclusive, ele falou para mim isso daí, permitiu, passei para ele o texto para ele revisar, ver se concordava com isso, que eu achei muito legal em cólicas, cirurgias de cólicas, tá? O professor Geraldo Heleno, para quem não conhece, junto com o professor Armento Macian, são as duas maiores autoridades em cirurgia no Brasil e os maiores especialistas em cólicas equinas, tá? Você quer conhecer alguma coisa de cólica, você tem que falar com eles. O professor Geraldo Heleno até ontem fez o lançamento de um livro sobre gastroenterologia. Muito legal o livro dele, mesmo para não veterinários. Ele dá muita dica de que problemas que ele encontrou do porquê as coisas, os tratamentos do gastroenterológicos estavam errados, tá? O que o professor Geraldo faz? Primeiro, ele não lava o intestino do cavalo, ele tira a parte problemática. Segundo, antes de fechar, ele joga carvão vegetal, carvão ativado e probiótico diretamente no intestino grosso do cavalo, porque ele enxerga que isso vai ajudar o restabelecimento do animal ao estado de saúde, usando assim o efeito benéfico dos Saccharomyces. Tá? E a gente sabe de relato de pessoas que costumam limpar o aparelho digestório todinho, lava tudo mesmo. E se você fala lava tudo, inclusive a microbiota, são os animais que mais chance têm de não retornarem ao estado de saúde, ou se retornar, demorar muito. E aí ele tem que fazer o suco de merda, que a gente chama, que é pegar o tamanho de fezes de outro cavalo, bater no liquidificador com água e passar via sonda para tentar ajudar o cavalo. E se ele não tivesse lavado, se ele tivesse colocado esse probiótico, isso aí seria muito mais benéfico. O professor Geraldo, professor Armem, tem os melhores resultados de retorno de animais em cirurgia de cólicas do Brasil. Talvez um dos melhores do mundo também. Esse foi um trabalho que a gente fez, só que ele não está publicado, esse foi bem legal o trabalho, muito bem feito, com um simbiótico, com Saccharomyces, com MOS e com levedura. Então, são 3 coisas aqui. A levedura funcionando como pré-biótico também. Cavalos quarto de milha de trabalho na rotina diária, por 60 dias, comendo uma ração de qualidade B, de qualidade B, mais uma ração de esporte, e observamos maior digestibilidade de nutrientes. Então, avaliamos proteína, fibra e a gordura da alimentação e das fezes. E observamos que os animais tinham melhor absorção de nutrientes quando tinha o uso de simbiótico na rotina diária de treinamento. Tá? Isso é uma questão que eu procuro fazer quando eu trabalho em alguns experimentos, que eu sei que é muito mais complexo, por isso que o segundo não deu certo. A gente tem que usar cavalos que estão na rotina diária, porque a vida nossa é isso daí. Tá? Esse é um trabalho que não deu o resultado que a gente esperava. A gente queria ver a resposta imune benéfica do uso de simbiótico, tá? Então fizemos aí somente durante 31 dias, coletando 6 vezes sangue dos animais com probiótico, tirava o probiótico, colocava o simbiótico, punha e tirava para ver se havia uma resposta imune esperada, que é esperado um aumento da resposta imune. E a gente observou que não deu, muito pelo contrário. Às vezes observou uma piora da resposta imune do animal. Aí fomos observar atentamente, tá? E aperta daqui, aperta de lá, os animais estavam para a competição, ia para a competição, os caras paravam de dar o produto, aí voltava, esquecia. Quer dizer, ou seja, o experimento não deu certo,
o resultado que a gente esperava, porque as pessoas não forneceram aquilo que a gente queria. Tá? E ainda assim eu publiquei, principalmente por causa dessa última frasezinha aqui, ó. Os cuidados de atenção na prescrição e fornecimento aos animais é de vital importância. Isso é óbvio que vale para qualquer coisa. Mas quando você fala em dar probiótico, pessoal, o simbiótico, observa aqui, ó, 15 gramas por dia. 15 gramas por dia, gente, é uma colherzinha, talvez 2 colheres de café que nós estamos dando para um cavalo por dia. É muito pouco. Fazer um funcionário entender que aquilo faz a diferença, e faz, eu garanto para vocês, tá? Nem sempre é fácil. Por isso que precisa ficar em cima e observar se realmente o resultado vem. É claro que muita coisa ainda precisa ser realizada, observada, para comprovar a melhor eficácia do desempenho do cavalo com suplementação de probiótico ou de simbiótico. Tá? Simplesmente administrar bactéria e levedura, buscando aumento da produtividade em animal saudável, pouco sujeito a problemas de manejo e de nutrição, às vezes você não vai observar resultado. Eu via muito isso nos meus cavalos, viam soltos o dia todo, 10 vezes por ano com alimento de ótima qualidade. Graças a Deus o tratador dele era uma pessoa que acreditava em mim, fazia o manejo que eu queria nos meus animais, que ficavam no centro hípico aqui na minha cidade. Eu tinha resultados muito bons para os cavalos, mas eu não via uma diferença significativa no uso de simbiótico. Por quê? Porque os animais já estavam bem. Não tinha assim, um grande diferencial. Por outro lado, como é a vida do seu cavalo? Tá? Como é que ele vive todos os dias? É perfeita? Como é que é a dieta dele? Não tem alteração? O manejo dele nunca sofre alteração, ele nunca se estressa. Ele não tem modificação na atividade diária, não tem estresse de treinamento, estresse de competição. E a gente sabe que a vida normal dos animais é isso. Tá? São cólicas, vícios comportamentais, de ficar roendo madeira, aerofagia, etc, etc. Leva o cavalo para cá, leva o cavalo para lá. Então, isso traz problemas. Então, nesses casos, a gente entende que a oferta de um probiótico, de um prebiótico, de um simbiótico, pode ser uma ótima forma de reduzir o problema decorrente desses erros e oscilações na rotina diária do cavalo. Vai resolver? Não, ele vai amenizar o problema. É um grande auxiliar no dia a dia. Sabe qual a parte mais legal de tudo isso? Gente, é barato você usar simbiótico. Tá? Você vai gastar aí, numa manutenção, 80 centavos, R$1, R$1,20 por dia na vida do seu cavalo. Tá? Dependendo do produto que você vai estar utilizando. Então, sabendo disso, você pode buscar atuar com produtos de qualidade para poder ofertar para o seu animal. Tá? É óbvio que você tem que olhar o produto, veja, sigam algumas recomendações que eu falei anteriormente, vejam bem, lá no meu site eu falo mais atentamente, tem alguns artigos que eu publiquei, inclusive sobre simbiótico. Esse experimento que eu falei para vocês que não deu certo está disponível lá no meu site para quem quiser ler mais um pouquinho sobre isso também, tá? Para tentar entender e usar o simbiótico do jeito certo. Tá? Para quem tem usado, eu tenho colocado em diversos clientes meus na rotina diária, o resultado é fantástico. Tá? Então, a resposta à pergunta inicial, simbiótico funciona? Sim. Eu afirmo categoricamente que sim. Mesmo que eu não esteja vendo o resultado, porque o meu animal tem uma vida ótima, eu tenho convicção por tudo aquilo que eu já trabalhei nos últimos anos com cavalos, que simbiótico funciona assim. Pode utilizar desde que você utilize a dose correta, no tempo correto, o produto correto, da forma correta. Aí o resultado, ele vem com toda certeza. E aí, para encerrar, eu queria deixar 2 pensamentos para vocês. O primeiro deles é de Webster, que é um dos pais da ciência do comportamento animal, do bem-estar animal, né? Então ele coloca, do ponto de vista dos animais, não importa o que pensamos ou sentimos, mas o que fazemos. Não basta sentir que você gosta do seu animal, você pensa em gostar por ele, mas faça algo efetivamente. E eu gosto muito desse pensamento da Mafalda, né? Na dúvida do que é certo ou errado, basta pensar no que não gostaria que fizessem com você. Só que aqui tem que ter uma adaptação. Nós estamos falando de cavalos. Então, devemos agir e pensar no que o animal gostaria que fosse feito por ele e para ele. As características anatômicas do cavalo são diferentes das nossas. As características comportamentais do cavalo são diferentes das nossas. Então, as necessidades nutricionais e comportamentais do cavalo são diferentes da nossa. Conhecer como ele funciona é a melhor forma
para a gente ter o melhor resultado de saúde do animal que a gente tanto gosta. Tá ok, pessoal? Diga, César. Olha, não existe nenhuma restrição de probiótico em momento nenhum, nem durante a competição. Pelo contrário, quanto mais sujeito a potenciais situações de problema o animal estiver, melhor vai ser a ação do probiótico ou do simbiótico. Tá? Então, produto de qualidade, você pode dar para égua prenha, para potros novos, para potros velhos, para cavalos adultos, para animais idosos, para qualquer categoria animal que não há restrição nenhuma em um produto de boa qualidade. Bom, eu sou não é exatamente suspeito. Obviamente, eu tenho uma linha de produto, não é minha, tá? É uma linha que uma empresa me contratou para desenhar para ela e que está disponível no mercado. Tá? Se você for lá no meu site, está aí o endereço embaixo, você encontra alguma coisa sobre essa linha, chama Equilíbrio, tá? Então, você pode comprar esse produto, ele não é encontrado em qualquer loja, tá? Mas eles vendem pela internet, tá? Então, até tem uma amiga nossa, que é a Renata Tachi, né, que ela tem um canal no Instagram com bastante seguidores, que ela está revendendo esse produto para a gente, tá? Com o mesmo preço que você ligar no site, você consegue comprar. Esse produto, a gente fez muitos experimentos, aliás, esses 2 experimentos foi com esse produto dessa empresa. Os clientes que usaram tiveram resultados fantásticos. Tem um colega nosso, o professor Luiz Fernando Rapp, que trabalha com odontologia equina, que experimentalmente nós fizemos num animal um produto específico para potros, ou seja, ele é mais enriquecido com cálcio, a base dele é alga marinha litotânio, né? Ele, inclusive, ficou surpreso porque ele pegou um caso de um potro que teve fratura de mandíbula e foi operado, e ele fez o acompanhamento desse potro e ficou surpreso com a rapidez que houve a consolidação da fratura. Tá? Não posso recomendar como um produto medicamentoso, que tem que passar pela Anvisa, um monte de experimentos, mas são relatos de colegas que têm usado o produto com um efeito muito, muito interessante em cima disso. Uma cliente nossa fez um uso desses simbióticos em 3 cavalos que estavam com teste laboratorial para nutariose, tá? Eles estavam com 3 cruzes e 2 cruzes, mas sem sintomatologia clínica. Ela não queria dar o tratamento tradicional, porque é um tratamento bastante agressivo. Nós triplicamos a dose de manutenção desses animais e 40 dias depois ela repetiu o exame. Os animais 2 cruzes zeraram e o animal 3 cruzes ficou com 1 cruz só. Mostrando essa resposta imunológica benéfica. Tá? Eu insisto, não é tratamento, porque os animais estavam saudáveis, mas mostrando que há uma resposta imunológica, sim, benéfica com o uso desse tipo de produto. Eu achei muito interessante isso. Não está publicado, posso até fazer um estudo de caso em cima disso, tá? Mas é algo bastante cientificamente não comprovado, porque falamos apenas em 3 animais, mas é algo bastante benéfico para a saúde dos animais, que a gente sabe que isso realmente ocorre. Em teoria, sim, tá? Porque se ele dá uma melhor resposta imunológica, tá? Ele tende a ajudar isso daí. O tratamento de feridas ele tem muitas variáveis em que a parte imune não é a mais afetada. A partir do momento que você está trabalhando com os anti da vida, tá? Quer dizer, anti-inflamatório, antibiótico, alguma coisa do gênero, você já inibe uma resposta, uma agressividade infecciosa, tá? Mas ele é um auxiliar, tá? Não é você, o meu cavalo cortou lá, o pau para dentro da barriga, vou dar soprobiótico e resolve. Não é isso, tá? Veja, ele é um suporte, né? Ele vai... Veja, a questão é a seguinte, o que faz você sair do estado de doença, tá? O equilíbrio do sistema. Então, o probiótico favorece esse equilíbrio do sistema. E aí você vai ter que tirar a causa do teu problema. Tá? E aí auxiliar também em outras fontes. Então, eu acredito que ele funciona bastante nesse sentido, sim. Tá? É que tem, talvez, isso teria que ser estudado. Eu sei que tem uma empresa de cosmético fazendo propaganda para humanos, falando de probiótico da pele. Tá? Que existe realmente bactérias na pele e tal. Eu não tenho esse conhecimento para saber se você aplicasse ele diretamente na pele, ele vai ter esse mesmo efeito. Em teoria, não, porque são bactérias diferentes.
Eu estou falando de bactérias que se alimentam de celulose. As da pele certamente não é de celulose que elas se alimentam. Tá? Mas eu tomo um certo cuidado com isso, porque eu não posso falar de problemas tópicos usando uma bactéria que vai se alimentar de celulose. Tá? Por isso que eu tenho que falar da questão sistêmica, simplesmente. Cólica é o seguinte, tá? 99% das cólicas são erros de manejo. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que saber é descobrir por que seu animal está tendo cólica. Tá? Vamos lá, eu tive um cavalo, você quer, para mim, desses 40 anos criando cavalo, tá? Eu tive 8, 9 casos de cólicas em 40 anos. Isso é a causa de todas elas. Tá? E uma delas foi cólica por estresse. Primeira competição do meu cavalo Mangará Machador com a minha filha, botamos no caminhão, andamos pertinho, 50 quilômetros aqui de casa. O cavalo desceu, fez a prova, final da prova começou a rolar de cólica. Para mim isso é um horror. Falar que meus cavalos tiveram cólica, para mim isso, o mundo está caindo. Eu tenho que correr atrás. Tá? E comecei a usar mais intensamente o simbiótico nele. Nunca mais ele teve cólica. Certamente o caso desse cavalo foi cólica por estresse. Tá? Então o que eu fiz? Eu eliminei, não o fator estresse, porque ele foi para a competição. Esse cavalo foi campeão carioca, vice-paulista e vice-brasileiro de Durequest com a minha filha, tá? E nunca mais teve problema. Só que eu incorporei o simbiótico na vida dele. Por quê? Porque é um animal que estava sujeito ao que eu chamo dessas injúrias de manejo e injúrias nutricional. Sobe no caminhão, desce no caminhão, faz tratamento aqui. Isso estressa o animal. O uso de simbiótico aí resolve. Tá? Então, nesses casos de cólica, sim. No caso de uma cólica, por exemplo, o capim começou a ficar muito seco, ele ajuda. Tá? Aí tem outras medidas que você pode tomar também. Mas o ideal que é não dar capim seco, óbvio. Tá? Agora, você tem que descobrir a causa da cólica para eliminá-la. Mas, às vezes, como eu falo, às vezes você não consegue eliminar. Então, no caso do estresse, de cólica por estresse, cólica por transporte, não dá para você eliminar se você tem um cavalo de competição. Então, você vai amenizar um simbiótico. Ah, mas e o capim está seco por causa da seca? Tudo bem. Você pode usar um pouco de óleo, por exemplo, você pode usar um pouco de um simbiótico e você vai amenizar esse tipo de problema. Por outro lado, existe aquele cara que dá o capim seco, que ele corta o capim com 5 metros de altura. Então, um talo dessa grossura aqui, que nem para a vara de pescar serve, e está secando que o capim passou o ponto de vida dele. Tá? Cara, milagre não se faz. Esse é um capim que, se nas águas, a gente vê gente dando isso nas águas, que sobrou da estação passada, ele não quer desperdiçar, mas a chance de ele ter cólica é muito grande. Tá? Então, tomar muito cuidado, porque ele não faz milagre. Ele é um coadjuvante, é um excelente coadjuvante. Mas milagre ele não faz. Nada faz milagre, só Deus. Olha, a principal coisa é fugir dos achismos. Tá? Eu acho que ferrou o cavalo. Tá? Não vá no ouvido de que meu pai fazia, meu avô fazia, isso é uma coisa boa. Porque meu pai foi criador de cavalo, meu avô foi introdutor da raça cavalo árabe no Brasil na década de 20. Tá? Há 90 anos atrás ele criava cavalo árabe quando não existia nem associação. Tá? Então ninguém sabe que ele criava árabe, mas ele trouxe alguns animais, nós tivemos alguns animais aqui, mas não se criava como associação de criadores. Então temos algumas gerações de gente do cavalo e muito do que eu sei de cavalo hoje não é graças a eles. Tá? A convivência do cavalo é graças a eles. Mas o que eu aprendi de cavalo nos últimos 10 ou 15 anos foi muito mais do que eu aprendi nos 25 anos anteriores. Não porque eles não sabiam, mas porque a ciência evoluiu demais nos últimos 25, 30 anos. A gente tem que buscar essa ciência para fugir dos achismos que não levam a nada. Tá? Não é ficar preso demais em cientificismos, simplesmente, mas procurar entender o que é que meu animal precisa e por que ele precisa daquilo, e não apenas o que eu acho. Buscar pessoas que tenham conhecimentos reais e não conhecimentos de eu acho. Isso é o que a gente precisa correr realmente atrás. Agradeço imensamente a presença de todos. Tá? Fico aqui à disposição. Tem aí, como eu falei para vocês, meu Instagram, meu site, e-mail e meu canal no YouTube. Espero vocês, para quem quiser aprender um pouquinho mais, os nossos cursos para veterinários agora em abril e para criadores e proprietários em maio.